Bem-vindo ao oitavo Forja de Líderes. Hoje vamos falar sobre finanças com alguém muito especializado nisso, pessoa que trabalhou em grandes companhias e agora tem o seu próprio negócio. Mas aqui o objetivo é formar líderes, forjar líderes. Por isso que o programa chama Forja de Líderes. Rogério, seja muito bem-vindo e eu gostaria que você começasse isso já se apresentando. Quem é o Rogério? De onde ele veio? Por onde ele passou? Para as pessoas que estão aqui com a gente ter uma ideia de quem que é o Rogério e sobre finanças, que é o mais importante. Boa, Adão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom, eu sempre, os últimos 15 anos, eu fui executivo de finanças, né? Eu ocupei a cadeira do famoso CFO, o diretor financeiro, e passei em companhias, especificamente falando, um segmento muito de tecnologia, de pessoas, que tem o seu grande capital intelectual, gente, tá? Então, eu passei por algumas empresas, fintechs, como a Finet, que é uma integradora, a fintech, e tem um grupo ali que a gente montou uma venture para adquirir outros negócios. E a última companhia que eu passei é o principal parceiro da AWS da América Latina, chama Da Rede. Então, eles são um parceiro da empresa AWS. Para quem não conhece, a AWS é uma empresa de tecnologia da Amazon, né? É. Então, basicamente, a minha trajetória foi profissional em finanças e também sempre com um olhar estratégico ali para o negócio. Rogério, esclarece para a gente qual que é a diferença do CFO, muito se fala CFO as a Service hoje, né? Uhum. E BPO, mas qual que é a diferença do gerente financeiro e do CFO? Boa. Acho que são agendas um pouco diferentes, mas complementares, né? O gerente, ele acaba gerenciando o dia a dia, que é basicamente fluxo de caixa, o time, é um cara mais voltado ali para o tático. Ou seja, ele tem uma atuação mais tática dentro das demonstrações financeiras e de tudo que é input, que a gente chama, né? Que é basicamente o quê? Tudo que a companhia gera transacionalmente falando, isso é registrado dentro do seu sistema e ele é o guardião desses processos e basicamente é o responsável por fazer as transações acontecerem de uma forma fidedigna. Esse é mais tático, ou seja, ele lidera os coordenadores, ele lidera a tesouraria, ele lidera ali, de repente, a controladoria, mas é um nível mais tático. O CFO já é um nível mais estratégico, né? Então você pode ter dentro de uma grande companhia alguns CFOs, né? Ou seja, uma grande companhia pode ter um CFO global, você pode ter um CFO Latam, você pode ter CFO Brasil, e em algumas empresas também você tem um famoso conhecido como diretor financeiro. E muitas vezes você é diretor financeiro e responde para um CFO também. Mas basicamente o que significa um CFO? Ele é a última cadeira daquela área, Finanças. especificamente falando de finanças. Exato. Rogério, quando que você percebeu, que você se tornou um líder? Porque na área financeira, eu acredito que você começou como um gerente financeiro, alguma coisa nesse sentido, ou você já foi logo para CFO. Quando que você percebeu que você passou a ser líder de pessoas nessa área financeira? Pô, legal. Acho que é uma excelente pergunta. Eu caí em finanças por acaso. Né, porque assim, eu basicamente a minha primeira formação foi eletrônica, então eu tenho um CREA em eletrônica, e aí eu fui depois fiz administração e eu fui parar numa área chamada de facilities. Que é facilities, né? Basicamente é uma área que cuida da infraestrutura, né, do prédio, da energia e de tudo que tá ligado à infraestrutura. E aí eu respondia pelo custo fixo. Então eu acabava me reportando um pouco para a controladoria, porque eu era o responsável pelo o custo fixo da companhia. A companhia tinha 40 filiais, era uma grande empresa, então eu atuei a minha primeira cargo de liderança não foi em finanças, foi em facilities. E foi liderar quem? Os operacionais. Então, o eletricista, o serralheiro, a recepção, então basicamente facilities também conhecido como serviços gerais. É. E aí eu fui convidado para fazer um trabalho basicamente de consultor financeiro. Porque essa pessoa ela tinha uma confiança em mim, e ela falou: "Ó, estou investindo muito em alguns negócios e eu acho que a gente está perdendo dinheiro e eu preciso de alguém que dê um zoom, né, que dê realmente olhe para esse negócio com uma energia e traga para a gente se faz sentido a gente continuar investindo em alguns dos negócios". Foi aí que eu me deparei com finanças. Então eu fui apresentado em finanças, sem saber muito o que era trabalhar em finanças,
Mas eu gostei porque eu me identifiquei, porque finanças você tem que ter uma capacidade muito mais holística quando você é Uhum. um CFO. Ou seja, quando você é um analista, você basicamente faz uma atividade específica dentro da área de finanças. Quando você é um coordenador, você coordena aquelas atividades específicas. Quando você é um gerente, você gerencia, né, o time e também os processos e algumas questões ligadas a tático. Quando você é CFO, você entende a companhia como um todo. Eu acho que esse é o que me trouxe, acho que o brilho no olhar é falar: "Pô, eu consigo enxergar a companhia através de números, eu consigo mudar muitas coisas dentro da empresa e influenciar a empresa por meio dos números". Então isso foi o que me encantou. E aí, assim, a pessoa que me contratou, ela me colocou na área, ela não me disse que eu era o líder e não disse para ninguém que eu seria o líder. Isso aconteceu naturalmente. Então, aos poucos eu fui conquistando a liderança, e aí quando eu fui promovido a líder, né, foi meio que: "Pô, você já não é?". Então, fui parar em finanças dessa forma. Que legal. E dentro desse contexto, Rogério, quais são os indicadores que um CEO, que é um diretor-geral da empresa, ele deve receber do CFO, que não pode faltar? Uhum. Ó, tem alguns indicadores, vamos colocar 5 aqui, acho que, né, pra gente resumir. Eh, Tem uma analogia, até num livro chamado O Segredo de Luísa, que explica que basicamente o lucro é o óleo do carro e o caixa é a gasolina do veículo. Então, assim, é muito importante que o CFO, o gerente, quem trabalha em finanças, tenham esses indicadores, a diferença desses indicadores. Por quê? Obviamente, dentro do caixa, se a gasolina parar, o carro para. Uhum. Então a gente chama isso de liquidez. Então todos os indicadores ligados à liquidez da companhia é muito importante para um CEO. Por quê? Porque é o cara que está pilotando aquele carro, pilotando aquele barco. Então ele tem que saber se ele tem gasolina, se ele, o que ele está fazendo, né? E qual é o grande risco que ele está correndo ou mitigando. Então, quais são os principais? Necessidade de capital de giro. Então, gestão dos ciclos é muito importante saber se a empresa é uma empresa tomadora ou se é uma empresa aplicadora. O que significa uma empresa tomadora? Se ele precisa tomar dinheiro para crescer ou se a cadeia dele o financia, ou seja, que ele pode crescer, que ele não vai precisar de capital, porque isso muda a estratégia de crescimento da empresa. Então isso precisa estar muito claro. Então isso também pode estar se resumido, por exemplo, no famoso EBITDA, que é basicamente o lucro operacional da empresa. Então, esse EBITDA, ou EBITDA, ele representa o quê? A capacidade da empresa de gerar caixa. Quanto maior o meu EBITDA, maior é a minha capacidade de gerar caixa, apesar de ser um indicador econômico e não financeiro. Então, EBITDA, necessidade de capital de giro. É muito importante também, dentro de finanças, você controla indicadores financeiros e não financeiros. Então, alguns que são importantes, pô, inadimplência, entender se a carteira da companhia é uma carteira saudável, isso é muito importante. Vamos falar aqui, por exemplo, de NPS, mas como que um CFO vai falar de NPS? Mas ele tem que correlacionar. Lembra que ele é um cara holístico, então ele tem que entender. Pô, se a minha carteira está crescendo e eu estou mantendo os meus clientes, é porque eles estão felizes? Ou eu posso ter uma ruptura ali na frente? Então, o NPS para quem é serviço, para quem tem um trabalho mais recorrente, né, uma pesquisa ali, é muito importante entender, porque o CFO, se ele não tem esse olhar, muitas vezes ele deixa de investir aonde vai reter o cliente. Porque lembra que o CFO, como ele é estratégico, ele ajuda a alocar o recurso, o capital. Então ele não vai dar valor para aquilo que realmente não sensibiliza e não afeta financeiramente a companhia. Mas o NPS ruim vai fazer com que os clientes saiam e ele vai perder caixa, ele vai perder lucratividade. Então o NPS é muito importante. E a gente fala de churn também, ou seja, alguns é churn, que é receita recorrente, outros pode ser, por exemplo, se for um varejo, se for alguma coisa que é mais uma compra, é frequência. Se aqueles compradores consumidores estão comprando, estão buscando comprar com frequência aquele produto. Então, acho que esses são os mais importantes em termos assim que finanças tem que olhar, mesmo não sendo financeiro. Por exemplo, o próprio churn não é um indicador Legal. financeiro, mas ele afeta finanças. NPS não é um indicador financeiro, mas ele afeta finanças. Inadimplência é financeiro, porque tem a ver com crédito, mas muitas vezes, pô, a carteira é do comercial, mas afeta finanças. Então,
Eu acho que esses 3 que não são tão financeiros é muito importante, e o EBITDA e a necessidade de capital de giro para controlar a liquidez. E Rogério, então, olhando todos esses indicadores, já entendi, faz sentido, mas eu não tinha pensado que o CFO olhava para tudo isso. Uhum. Mas agora olhando para o CFO, né, ou para a empresa, vamos pensar na empresa. Eh, como a empresa deve se comportar para alinhar fluxo de caixa, estratégia, recebimento, que eu já falei de fluxo de caixa, com ali os indicadores financeiros? Como é que o CFO deve olhar para isso? Sim, dentro de finanças existem 3 grandes relatórios, que você consegue fazer uma leitura completa da empresa, tá? São os principais. Então o primeiro dele é de resultado, que é o ADRE, que é demonstrações de resultado do exercício. O que que esse relatório traz para você? Ele traz se você está crescendo em termos de venda e de receita operacional, ele traz se você está tendo eficiência. Então, por exemplo, a margem de contribuição, a margem, o lucro bruto, significa que se você está tendo eficiência ou não operacional. Ela traz o EBITDA, que eu acabei de falar, que é o EBITDA, né, que é basicamente Uhum. eficiência operacional também, mas ele traz alguns outros elementos. E ele traz ali para baixo do EBITDA, ele vai trazer se você é um cara que está endividado, se essa dívida tá consumindo, os juros está consumindo muito o resultado. Ele vai trazer se você é um cara que uma empresa que investe muito em ativo imobilizado, então, pô, essa empresa está investindo demais em ativo e está consumindo, vai consumir caixa. E aí também a questão tributária. Então, esse relatório a gente chama de competência, que é o ADRE. Por que que você tem que correlacionar com o fluxo de caixa? Porque você pode ter lucro, mas não pode ter caixa. Uhum. Ou seja, como eu posso ter lucro e não posso ter caixa? Se você vende a prazo e paga à vista, a sua DRE não vai demonstrar isso. Tem um gap. Tem um gap, mas o seu caixa vai demonstrar isso. Ou se você vende à vista e compra a prazo, o seu caixa também vai ser um caixa com mais liquidez. E aí, uma empresa que é mais líquida, que a sua cadeia financia, tem que ter estratégia para rentabilizar o caixa. Não é que sobrar caixa, sobrar muito caixa é bom. Eu brinco que muito dinheiro no caixa, você participa do movimento que a gente chama de movimento sem ideia, né? Então, assim, É verdade. se uma empresa tem muito caixa e ela não reinveste, a empresa não tem capacidade de inovação, não tem capacidade de se reinventar. Então, os dois lados precisam ser gerenciados, né? E aí o outro é o balanço patrimonial. Além do caixa, você tem que olhar para o balanço patrimonial para saber se você está ficando mais rico, se a empresa é sólida, se a empresa é uma empresa que tem liquidez também, porque o balanço diz muito. A estratégia da empresa, a estratégia de uma empresa de ter liquidez, se falta liquidez, e alguns indicadores dentro desses 3 ali, que eu ia linkar. Receita, tem que olhar para a receita para estar crescendo ou não. Margem de contribuição, que é o quê? Depois do que você basicamente vendeu e faturou, você paga os impostos, coloca todos os custos da prestação do serviço ou da mercadoria que você vendeu, você tem a margem. Então ali você consegue entender o que que esse indicador quer dizer. Quanto maior esse indicador, mais capacidade você tem de pagar custo fixo e gerar lucro. Então ele diz isso. Então, basicamente, esse relatório você precisa saber interpretar. Assim como o médico olha um exame, né? Finanças é basicamente um exame mesmo. E aí você tem o EBITDA, que é a eficiência operacional. Você fala assim, como resumir o EBITDA? Não precisa aquela soprinha de letras cara, é lucro antes dos juros, do imposto de renda, de depreciação, amortização. Se você gravar com o EBITDA eficiência operacional, fica muito Já tá mais, fácil. já está fácil. E aí, como saber se eu estou eficiente ou não, é fazer um paralelo com o mercado, né? Ver se o É. mercado que você está, qual que é a margem que ele gera, e aí, depois o lucro líquido, que é a gente chama de bottom line, né? Que é a última linha mesmo. Saber se você está gerando lucratividade. Rogério, eu vi uma aula sua que eu achei fantástico, né? Que você faz uma colocação lá que todo ativo é uma dívida. Uhum. Gostaria que você explicasse isso para o pessoal que está nos ouvindo. Por que que todo ativo é uma dívida? Por que que você Muito, defende essa tese? muito bom. É que assim, existe o endividamento pessoa física. Se eu vou no banco hoje, como o Rogério, pego um crédito, eu estou tendo uma dívida. Como que a gente interpreta uma dívida na pessoa jurídica? Pô, endividado, dívida não é bom. Dentro de uma empresa, esse conceito ele não existe. Por quê? Tudo que a empresa tem, ela deve.
Ou seja, dentro do ativo é tudo que a empresa tem, ou pelo menos todos os direitos que ela tem. Dentro do passivo é tudo que ela deve. Se o ativo bate com o passivo e tem que bater o Tem que mesmo valor, bater? a empresa deve tudo que ela tem. Então ela deve para o sócio, que é o patrimônio líquido, ou deve para terceiro. Eu acho que a grande mudança aqui de mentalidade que você deveria anotar e começar a entender se a sua empresa tem esse comportamento é o seguinte: se você toma dívida e aumenta a sua dívida, mas você aumenta a sua lucratividade porque você tomou essa dívida. Essa lucratividade aumenta o seu patrimônio líquido, a empresa está gerando riqueza. Se você aumenta a sua dívida e não maximiza o lucro, você está gerando passivo. Então, eu acho que a grande observação não é ter dívida ou não ter dívida. O que, que é bom ou ruim? É o que Então, ela representa dentro das suas demonstrações financeiras. você me deu uma sugestão, eu vou colocar mais um indicador. Se cada ano a minha empresa aumenta o patrimônio líquido. Se ela aumenta o patrimônio líquido cada ano, quer dizer que ela está bem. Se Isso, ela aumenta muito ali as dívidas, né, sem ser o patrimônio líquido, que é o lado passivo, quer dizer que alguma coisa não está indo muito bem, né? O dinheiro está sendo transferido para dívidas que depois vira ativo. exatamente. Na verdade, assim, o sócio, né, o É, acionista, o dono, está ficando mais pobre. tá Se ficando o mais pobre. PL diminui, se o PL aumenta, está ficando mais rico. Então, como você mede se o PL está aumentando ou o PL está subindo? A proporção. A proporção de capital de terceiro com capital próprio. É, Então, se eu tenho um passivo de 5 milhões, eu tenho o passivo não circulante e o circulante. De 5 milhões, eu tenho um PL, que é seu como é. sócio. De 5 milhões, você tem uma 50-50. Se isso está melhorando, faz mais dívida. Se isso está piorando, você tem um grande problema aí que talvez possa ter um problema de liquidez na frente. Entendi. Rogério, como que um CFO pode contribuir com o valuation da empresa? Fala-se muito em valuation, e por que que um CFO dentro da empresa... Acho que eu poderia fazer uma pergunta antes dessa, Uhum, ou vamos encaixar duas perguntas. Quando que uma empresa ela deveria ter um CFO? E quando que ela deveria ter um CFO? Olha, já são três perguntas, hein? Quando que ela deveria ter um CFO as a service e quando que ela deveria ter um CFO dentro já focado na companhia? Então são três perguntas. Quando uhum, que ela deveria ter um CFO as a service ou contratado? Quando ela, como que o CFO muda o valuation da empresa, uhum. né? E a outra é como que o CFO contribui com o valuation dela. Tá. Vamos lá. CFO. Como que o CFO contribui com o valuation? Como se mede o valuation de uma empresa? Se mede pela sua capacidade de geração de caixa futuro. Logo, quem precisa demonstrar essa capacidade é o CFO. Resumindo, tangibilizando, talvez aqui ficando mais prático para você. Se você fala que vai crescer 10% ao ano, 20% ao ano, na sua linha de produtos, isso precisa corresponder a uma modelagem financeira. Eu preciso projetar isso para entender se isso é bom ou ruim. Então, se eu vou vender copo, né, nos próximos 5 anos, e esse copo que eu vou vender, ele tem uma quantidade, ele tem um ticket médio, vai me gerar uma receita. E aí, para eu produzir esse copo, para eu poder fazer a companhia girar, eu tenho que dizer lá nos próximos 5 anos qual que é o resultado que isso vai me gerar. Então fica praticamente impossível você conseguir ter uma tese de investimento ou mostrar que você tem valuation se você não tiver um CFO olhando para isso, fazendo essas projeções e conectando a estratégia nos números. Porque qualquer financista, e aí pessoal, não fique bravo comigo, mas não é porque é qualquer um, mas a projeção financeira, ela é até feito, esse nome eu não gosto, porque projetar significa usar estatística, significa usar premissas que não estão embasadas, porque eu estou projetando. Quando se fala modelar, você está criando o futuro. Então, a capacidade do CFO é sentar com os donos, sentar com a diretoria, tirar tudo que tem de premissas, ou seja, qual é a linha de produto, quanto a gente vai crescer, e fazer a modelagem, que não é a projeção, é a modelagem, para que de fato você consiga tangibilizar a capacidade da empresa de gerar riqueza. Então, se você não tem um CFO estratégico,
que não te questiona, que não entende o mercado, que não vai ter outros inputs além do empreendedor, provavelmente você vai perder valor. Ou você pode também estar olhando para um número que não é real, tá? E aí isso pode ter um problema no momento que você for abordado para venda, né? Então, assim, alguém te abordou, ah, eu tô valendo 50 milhões de reais. Será? Como você prova que você vale 50 milhões de reais? Por meio de uma modelagem. E a modelagem é extremamente técnica e estratégica ao mesmo tempo. Então, o CFO, ele contribui na hora de tirar o estratégico, colocar em números, e aí ele faz o quê? Lembra? O CFO também é o cara que faz assim, ó, eu tenho um copo e tenho uma jarra. Na hora que eu projetar, o CFO pode falar, é melhor a gente alocar mais recursos na jarra, porque a jarra está gerando mais margem, a jarra tem mais mercado, a jarra é menos complexidade de execução, não Uhum. sei qual é. Então ele consegue trazer esses insights aonde a empresa tem que alocar recursos, aonde é melhor para a empresa alocar recursos. Então, logo, é extremamente importante ter um CFO se você pensa em criar riqueza futura. E quando um CFO as a service e quando um CFO já contratado? Um CFO as a service depende do tamanho da empresa, porque uma empresa menor exige menos tempo, né? Então, uma empresa de serviço, por exemplo, se ela tem um volume de transação pequena, uma empresa ainda que está tracionando, talvez uma estratégia, um cara como o CFO não cabe na folha. É. E aí você compra uma competência dele part-time, ou seja, você não precisa comprar ele o tempo todo na sua companhia, porque você precisa da direção estratégica dele. Dado que a direção estratégica dele precisa de menos horas, precisa de menos tempo. Como as companhias contratam hoje, Rogério? O CFO, geralmente o CFO quando tem várias companhias ou uma companhia de um CNPJ só, sendo gigante, ela acaba tendo um CFO também, Independente, né? Independente de quantidade de CNPJ. tá? Independente. É volumetria, complexidade, Uhum. faturamento, E modelo de hoje, negócio. mercado, vamos falar de São Paulo, né, que Vamos. usa mais isso. Quanto custa um CFO, um pleno? Não vamos falar nem sênior, nem júnior, mas um CFO pleno hoje, mercado, quanto custa? E quanto custa um CFO as a service, também em São Paulo? Quanto custaria isso para uma empresa? Ó, isso vai dar um bom corte, hein? Tô Ah, falando sério. cara, legal. Tem muita empresa que fala, eu tenho um CFO. Não, tem um monte de gente no interior vendendo E aí CFO, né? você vai ver o cara ganha 10, 15 mil. Então, assim, você não tem um CFO pagando 10, 15 mil. Talvez esse cara é um coordenador, é um gerente. Gerente financeiro. Exato. Então, não se iluda. E um pouco mais polêmico, muitas empresas são fraudadas financeiramente porque tem um cara que ele chama de CFO e um analista. Tá? Então, assim, isso quanto menor o salário, menos qualificado, a chance de você ter um desvio qualquer é muito maior. Por quê? Porque a pessoa não tem, né, não tem uma carreira consolidada, enfim, ainda. É difícil medir caráter. Né? Então, o cuidado é esse. O outro ponto que eu trago aqui é, dentro de valor existe um CFO de 30, existe um CFO de 100. O que vai determinar? Segmento também, não é só tamanho, tá? Uhum. Então, às vezes o segmento paga melhor porque é mais complexo. Então, um CFO de uma empresa mais complexa, por exemplo, de um varejo, né? Vamos pegar, sei lá, o GPA, pegar esses Uhum. varejistas que é muito mais complexo, ou seja, exige muito mais, um cara muito mais sênior, um cara muito específico, mais caro. Se for um CFO de empresas de serviço, que tem mais margem, que não tem tanta transação, é menor. Então, varia muito, tá? No mercado de PMEs, vamos chamar assim, média empresa, você contrata um bom CFO com 30, 35 mil. Lembrando que você pode também trazer um CFO com outras promessas, como, por exemplo, um partnership, trazer, de repente, uma bonificação, de repente dar um benefício, o cara às vezes quer morar em um lugar fora do país ou em outra região. Não tem uma única estratégia. Se você tem uma empresa legal para se trabalhar, isso também atrai, né, um bom profissional. Mas, em linhas gerais, eu começaria aí a pensar num CFO de 30 a 100 mil reais. E o CFO as a service, por quanto o mercado vende hoje? Então, geralmente começa com 10 mil, né, e pode chegar a 20, 25 mil reais, 30 mil reais.
Porque lembra que o cara mais sênior pode ganhar um salário de 100 mais bônus, então basicamente ele pode estar em 3, 4, 5 empresas. Entendi. E a gente vai entendendo, né, Rogério, que é bem diferente. Eu vejo muitas empresas pequenas falando, eu tenho um CFO, né? A Uhum, gente sabe que não tem. E a nível de complexidade tributária, ele tem que conhecer de tributário, ele tem que conhecer muitas vezes de produção, ele tem que conseguir de margem de produto, então é uhum. bem complexo. Agora, na parte financeira, Rogério, acho que a gente explorou bastante e eu poderia fazer muitas perguntas técnicas, mas aqui, como a gente está muito focado em forjar o líder, Sim, é, vamos explorar um pouco do líder, Rogério, né? boa. Em que momento, Rogério, assim, em que momento ou em que situação você viveu que você decidiu não negociar? Falou, não, isso aqui para mim não dá. Ou dentro de uma empresa, sem citar nomes, é claro, dentro de uma empresa ou com um colaborador, falou, isso aqui não dá, tem a ruptura. Ou com a empresa ou colaborador, conta uma história pra gente, falou, cara, isso para mim a partir daqui não, o Rogério não atua, não atua com a pessoa ou com a empresa. Legal. Diz uma coisa que você não quis negociar. Eu acho que assim, Adão, acho que uma palavra, inclusive, é o nosso valor hoje, na Norte, é confiança. Eu acho que quando você perde a confiança numa relação, seja uma relação empresarial, seja uma relação com colaborador, eu acho que aí, para mim, é fim do jogo. Por quê? Se a gente parar para pensar, dentro de uma empresa, a gente passa mais horas dentro de uma empresa do que dentro de casa, né? E quando a gente perde a confiança, a gente já demitiu a pessoa. É que a gente, na verdade, está esperando o momento certo e a gente já demitiu. Isso é ruim para ela e para a gente. Por quê? Primeiro, quando você perdeu a confiança, você demite a pessoa e aí você também não tem tanto mais sangue no olho para desenvolver, para ajudar, para contribuir, porque você perdeu a confiança. Então, se eu não confio mais no Adão, não faz sentido mais eu me entregar tanto para o Adão, porque se ele não confia em mim, eu não vou conseguir ajudá-lo. Ou se eu não confio mais nele, vai ficar difícil a relação. Então, acho que a confiança é uma questão importante. Toda vez que eu desliguei alguém, falando de funcionário, é que realmente a confiança foi, de uma certa forma, foi colocada entendeu? Em xeque. Então, acho que a confiança é muito importante. Rogério, então conta pra gente, já pegando o gancho, qual foi o momento mais difícil da tua vida Uhum, que te forjou como líder? Pensa lá numa história, falou, cara, a partir daqui eu sabia que eu liderava mesmo. uhum. Bom, eu virei líder, né? Eu me posicionei como líder porque foi a forma que eu enxerguei de mudar de vida. Falei, pô, se eu for líder, eu vou ganhar mais. Se eu for líder, eu vou ser mais relevante. Mas no final, a liderança é algo que me deixa muito nutrido. Então eu tenho isso meio que no meu perfil, sabe? Acho que se eu consigo influenciar alguém positivamente, eu ganhei o dia, eu ganhei aquela hora, eu ganhei aquele mês. Então, acho que quando eu realmente descobri que eu era um líder, que eu virei um líder, foi quando eu contratei uma pessoa com qual eu tinha trabalhado com ela, e aí eu recontratei ela numa outra empresa, e ela contou uma história para mim que eu não lembrava muito. Falou assim, Rogério, você mudou a minha vida. Eu falei, sério, cara? Mas eu não lembrava que eu tinha feito, que era tão relevante para ela. E essa pessoa me disse, ó, quando você me dava carona, me deixava na faculdade, você me disse tal coisa, isso transformou minha vida. E aí eu vi o poder da liderança. O quanto o líder, ele tem grandes responsabilidades. É. Tem poder e tem grandes responsabilidades. E isso, eu acho que quando eu resolvi, de fato, olhar para a liderança sem pensar no financeiro. Cara, como legado, como propósito. Po- Transformar vidas. Poder contribuir com a vida das pessoas. Poder, de uma certa forma, fazer com que ela possa evoluir, fazer com que ela possa ter talvez uma visão que ela não tinha, uma situação que, de repente, ela demoraria mais para perceber e se influenciar positivamente, né? Seja na carreira, na vida dela pessoal, porque ó, o grande líder, ele não lidera dentro da empresa só. Tá? A pessoa é um CPF, ou seja, logo ela é um ser humano. Então, como que você lidera uma pessoa de verdade? Cara,
contribuindo com ela, seja na vida pessoal, entendendo que ela é um ser humano, entendendo que ela é um profissional. Então, eu acho que o poder da liderança e influenciar foi algo que mudou completamente. Eu falei, eu sempre vou buscar ser líder e liderar pessoas. Uma outra coisa que eu vejo também, Rogério, aproveitando a tua fala, é que muitas vezes a pessoa quer liderar outros, mas ela não consegue liderar a si mesma, né? Tanto pessoal, profissionalmente, e tal. Então ela, aí a gente vai entrar num outro papel, né, que é o papel do chefe, e tal. Mas o objetivo não é esse. Se alguém que trabalhou com você, vamos lá, você está lá na aposentadoria, lá com seus 96 anos, lá tranquilo. Alguém que trabalhou com o Rogério, encontrasse ele, o que que você gostaria que essa pessoa dissesse para você, Rogério? Uhum. Acho que isso que eu acabei de falar, sabe? De alguma forma você contribuiu com a minha vida, né? E aí a contribuição com a vida que eu hoje estou engajado é se eu contribuir com a família dela, se eu contribuir com a saúde dela por algum motivo, seja saúde emocional, espiritual ou física, e se a contribuição que eu fiz para ela foi além dela, se ela conseguiu contribuir para outras pessoas. Eu acho que isso Transbordou. eu acho que isso é algo que me deixaria muito feliz. Legal. Bem, estamos chegando ao final de mais um programa, Forja de Líderes com o Rogério. Sensacional, gente. Eu preparei algumas perguntas, fiz metade. Tem muito conteúdo. Eu vou te convidar para vir de novo, porque metade das coisas que eu queria saber sobre um CFO não deu tempo. E, Rogério, suas considerações finais. Obrigado por você estar aqui. Bom, acho que assim, você que empreende, você que é um líder, saiba que você tem uma responsabilidade gigantesca com as pessoas. E além da sua responsabilidade, do seu legado que você vai deixar aqui, é muito importante que você entenda que finanças não é algo chato, não é algo que, putz, eu tenho que olhar para os números, eu tenho que enxergar o caixa. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que eu vejo muito empreendedor ter. Às vezes, olhar as finanças, encarar as finanças, precisa de coragem. E o empreendedor tem muita coragem. Está dentro de você isso. Então, se por algum motivo as finanças te assombram, se por algum motivo os seus números não estão legais, é porque talvez você não esteja dando atenção para Que os números mereço. que mereça. Então, se for deixar um recado aqui, finanças, basicamente, é o seu exame. Se você tomar um remédio sem saber o que você tem, vai ser difícil você chegar e ter uma saúde ou curar aquela doença que você tem. Então, olhe finanças como exame. Não olhe finanças como bloqueio, como limitação, como algo que possa fazer com que você não fique legal, perca o emocional. Use ao seu favor. Finanças é um grande poder. Pessoal, obrigado. Pessoal, muito obrigado também por estar aqui com a gente. Estamos encerrando aqui o 8º programa Forja de Líderes com o Rogério Santos. Lembrando que o líder não nasce pronto, ele é forjado no fogo do processo. Todo bom líder tem uma boa história. Ele passou, foi forjado, teve os seus problemas e venceu aquela fase. Bom, como todo mundo que vem ao programa, a gente deixa um mimo, uma xícara de café, venha tomar um café com a gente. Rogério, gratidão pela sua presença. Muito obrigado. Pô, adoro café. Muito bom mesmo. Obrigado. Gratidão pelo presente. Muito legal. Vale do Brasil. É isso aí. Agradeço a todos e até a próxima.